Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau, assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado. Ele estava que não parecia ser um homem, ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos, e a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em uma terra seca. Na minha beleza, não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado, mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, a sua ferida, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia, foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com ferimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Nessa primeira leitura de hoje, a leitura do livro do profeta Isaías, ele descreve muito bem o sofrimento de Jesus Cristo e por que que ele sofreu e por quem ele sofreu.
O evangelho de hoje é a narração da paixão de Cristo. E por isso estou fazendo aqui a primeira leitura de hoje, que fala um pouco justamente disso, que o Senhor Jesus, ele por obediência a Deus, ele aceitou tudo isso, aceitou todo o sofrimento por nós, por toda a humanidade, pelos pecados da humanidade. Ele aceitou a sua missão. Em primeiro lugar, ele levou a palavra de Deus para o povo de Deus e para aqueles que aceitaram a palavra. Os que não eram considerados povo de Deus, mas abriu o seu coração para a palavra de Deus. O Senhor Jesus, em um momento, ele fica triste porque o povo não aceitou a sua palavra. Eles queriam sinais. E ele cita Jonas, que Nínive foi apenas necessário a palavra, a pregação de Jonas para que ele se arrependesse. Não foi preciso fazer nenhum milagre, nenhum prodígio, nenhum sinal. Somente a pregação de Jonas foi suficiente para que eles se arrependessem e voltassem o seu olhar para Deus. Deixasse a vida velha para trás. Mas muitos não aceitaram a palavra de Jesus e eles queriam que Jesus realizasse milagres para eles terem uma certeza. E o Senhor Jesus disse que nenhum sinal seria dado, a não ser o de Jonas. Mas o Senhor Jesus, ele veio em primeiro lugar para levar a palavra. Foi necessário que fizessem alguns sinais, alguns milagres e alguns prodígios para que muitos pudessem acreditar. Onde não era necessário, ele não fazia, ele somente levava a palavra. Mas onde era necessário, ele fazia o que precisava ser feito. E aí ele realizou a sua missão e que teve o ponto mais alto, um dos pontos mais altos, na cruz, onde ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu por toda a humanidade, por todos. É necessário que nós acreditemos nisso. Aceitemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, para que nós possamos ressuscitar, assim como o Senhor Jesus ressuscita no domingo de Páscoa. Hoje nós estamos vivendo esta paixão, a morte de Cristo, estamos relembrando tudo isso. Mas o Senhor Jesus, no domingo de Páscoa, ele ressuscita. Mas que possamos acreditar que o Senhor Jesus, ele realizou tudo isso por obediência a Deus e por amor ao povo de Deus, aqueles que abriram verdadeiramente o seu coração e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor Jesus sofreu tudo isso que nós podemos ver na primeira leitura, que o profeta Isaías fala um pouco daquilo que o Senhor Jesus viveu. Mas no Evangelho nós também podemos ver que tudo que o Senhor Jesus passou, tudo que ele sofreu por toda a humanidade. Que possamos acreditar em tudo isso e que por mais que tenhamos dificuldades na nossa vida, nada se compara ao que o Senhor Jesus passou por cada um de nós. Então, que nós estejamos sempre de cabeça erguida, acreditando que esse Deus é um Deus maravilhoso, um Deus amoroso, que passou por tudo isso por todos nós, sem exceção. E que possamos ficar olhando adiante no momento que o Senhor Jesus irá ressuscitar. E nós também podemos ter essa graça na nossa vida. Aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, se colocar a serviço do reino de Deus
ser obediente a Deus, assim como o Senhor Jesus foi obediente a Deus, amar a Deus, assim como o Senhor Jesus amou a Deus sobre todas as coisas, e colocar em prática na nossa vida todos os ensinamentos do nosso Senhor. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.